Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor esta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite que nós viemos declarar o nome do Senhor esta noite. Um agradecimento ao pastor Fábio, em nome de Deus, pastor Viviane também, pastor Antônio, segundo da casa, os irmãos, os obreiros, os presbíteros, enfim, alguns irmãos não vieram. Eu creio que é o frio, né, pastor? Mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer esquentar. Não vai demorar muito. Sou grato também pela tua vida, pela vida da pastora e as irmãs que vieram. Obrigado por ter vindo. São parceiros do monte, irmão, da campanha que a gente estava fazendo ali. 7 madrugadas, 7 madrugadas, né? Foi 7, das 7 eu participei 6, né? Porque a gente pegou ali, vocês já tinham começado, enfim, com um pastor lá amigo. Irmãos, a gente sobe lá para se revestir, irmãos, pela graça de Deus. E falei conexão, né? As irmãs já vieram visitar a igreja, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Glória a Deus. Abra tua Bíblia no livro de Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu Marcos. O texto é bem conhecido em nosso meio. Eu creio que todos vão, acho que todos sabem até de qual esse texto é. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o seu versículo 42. Já que é noite de restauração, é bom clamar, né? Glória a Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o seu versículo 52. Acerca do cego de Jericó. Hein? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aleluia. Há 2 semanas atrás que o meu amigo pastor Everson, ele ministrou o cego de Jericó, mas ele pregou ali acerca de Lucas 18, 35, onde Jesus cura o cego na entrada. Tem muitas pessoas que se dizem ateus. Ele pega esse texto de Marcos e compara com o texto de Lucas e quer dizer que a palavra do Senhor entra em contradição. Quem entra em contradição é o mundo. A palavra do Senhor jamais entrará em contradição. Aleluia. Vamos juntos? Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Tem alguém que não achou? Aleluia. Quem não achou, diga: eu vou também, irmãos. Não pare na caminhada. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Vou repetir: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Repete com autoridade esse versículo. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senta glorificando o nome do Senhor esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler foi igual eu falei. As pessoas querem contradizer a palavra do Senhor. Porém, o Jesus que eu sirvo, porém o Jesus que você segue, ele cura na entrada e também cura na saída. Aleluia. Glória a Deus. Hoje tu veio declarar o nome desse Jesus. Jesus, ele entra em Jericó. Ao Jesus entrar em Jericó, Jesus ele não permanece em Jericó. Em Jericó, Jesus ele pousa na casa de Zaqueu. Porém, Jesus sai de Jericó. No capítulo 11, no versículo 1, ele sai e vai em direção a Jerusalém. Jericó está situada na parte de baixo da Palestina. Jerusalém está na parte de cima. Jesus sai da parte de baixo de Jericó. Ele sai
e vai até Jerusalém. Da mesma forma que Jesus não permaneceu em Jericó, é a mesma forma que você e eu não vamos permanecer aqui. Aleluia. Em Jericó estamos só de passagem. Aleluia. Aqui você está só de passagem. Por isso eu vim te dizer esta noite: não perca a oportunidade. Aleluia. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de você abrir a boca e declarar o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Só quem crê nesta palavra, diga amém. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Hoje o Senhor dos Exércitos, aleluia, eu creio que Ele vai te tocar. Eu vou te fazer um pedido especial essa noite, querido. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus Ele ministrar dentro do teu coração esta noite. Se tu vem em busca de renovo, se tu vem em busca de restauração, aleluia, abre o teu coração. Dá liberdade para o Santo Espírito, aleluia, e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Glória a Deus. Pois bem, quando Jesus sai de Jericó, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele sai com os seus discípulos e com uma grande multidão. Nunca você iria ver Jesus, aleluia, só com a multidão e sem os seus discípulos. Jesus ele andava com esses dois grupos de pessoas, os discípulos e a multidão. Porém, aleluia, a multidão só quer bênção. A multidão só quer peixe, pastor Fábio. A multidão só quer multiplicação. Discípulo não. Aleluia. Discípulo ele quer comunhão. Discípulo ele vem adorar. Discípulo ele vem declarar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A multidão, aleluia, ela só quer milagre. A multidão, ela só quer bênção. Detalhe, a multidão não quer o abençoador. Ei, querido, eu vim pregar hoje para discípulo. Foi para a multidão, aleluia, foi para discípulo, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus sai de Jericó, aleluia, Bartimeu, cego, filho de Timeu, está à beira do caminho mendigando. Há quem diga que Bartimeu, que o erro de Bartimeu foi porque ele não estava no caminho, porque Jesus é o caminho. Mas eu vim te dizer essa noite, Bartimeu estava na posição que o Senhor dos Exércitos estabeleceu para ele. Ei, Bartimeu estava à beira do caminho. Aleluia. Se Bartimeu estivesse no meio do caminho, ele estaria atrapalhando o fluxo. Aleluia. Se Bartimeu estivesse no meio do caminho, aleluia, Bartimeu estaria servindo de tropeço. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus passa, aleluia, Bartimeu, aleluia, ele ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus, filho de Davi, aleluia, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ei, querido, para tu ser restaurado, o Senhor dos Exércitos tem que ouvir o teu clamor. Aleluia. Tu tem que declarar o nome do Senhor. Aleluia. Ei, querido, era a última vez, aleluia, que Jesus entraria em Jericó. Aleluia. Era a última vez. Quando Bartimeu sabe que é Jesus de Nazaré, aleluia, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Sabe o que é interessante, pastor Fábio? Que ele ouviu Jesus de Nazaré. Porém, ele ouviu uma coisa, evangelista, e verbalizou outra, presbítero Josias. Ele ouviu Jesus de Nazaré e clamou: Jesus, filho de Davi. Detalhe, aleluia, o profeta messiânico Isaías já tinha profetizado acerca da vinda do Messias, que o Messias ele viria, aleluia, da linhagem de Davi. Aleluia. Bartimeu era cego, mas Bartimeu não era surdo, querido. Aleluia. Bartimeu já tinha ouvido falar do Senhor. Aleluia. Oh, glória. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Bartimeu tinha 3 problemas. Aleluia. Bartimeu era cego, Bartimeu ele era pobre, e Bartimeu ele era mendigo. Glória. Mas quando ele escuta que é Jesus, a palavra Nazaré significa renovo. A palavra Nazaré também significa, aleluia, consagrar-se a Deus. Aleluia. Bartimeu era um tipo legal da fé, pastor. Porque quando ele ouviu falar que era Jesus, ele já sabia os feitos de Jesus. Quantas pessoas não clamavam: Senhor,
Aleluia. Quantas pessoas não clamavam Jesus de Nazaré? Aleluia. Porque Jesus estava no meio de uma multidão. Bartimeu não. Aleluia. Bartimeu chama filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Bartimeu clama no 47. Aleluia. Mas no 48 as pessoas começam a repreender. Ei, querido, vim debaixo da graça de Deus dizer esta noite: o teu clamor vai sempre incomodar alguém. Entendeu? O teu clamor sempre vai incomodar alguém. Do jeito que tu toca, irmão Fabiano, vai incomodar alguém. Do jeito que tu toca, Francisco, vai incomodar alguém. Você também, do jeito que você toca, do jeito que você louva, sempre vai incomodar alguém. Sempre a multidão vai querer se levantar contra a tua vida. Mas não para o teu clamor. Não para, aleluia. Pega o exemplo de Bartimeu. Não para o teu clamor, aleluia. Clama o nome do Senhor, aleluia. É restauração que tu vem buscar. É isso que tu vem buscar, é restauração. Tu saiu da tua casa disposto a ser restaurado, aleluia. Meus irmãos, não é sobre placa de igreja, aleluia. Não é sobre cargo eclesiástico, aleluia. Todo dia nós precisamos de um renovo. Renovo, aleluia. Tu pode ter 30 anos de fé, mas todo dia tu vai precisar te renovar. Todo dia tu vai precisar te restaurar com o Senhor. Porque nós somos falhos. Aleluia. Ninguém vive no Espírito, não. 24/48 não existe. Se alguém disser que vive no Espírito 24/48, me apresenta ele. Eu quero virar mais crente com ele. Porque não tem, precisamos ser restaurados. Não é sobre pecado, não é sobre você estar em pecado, é sobre você ser restaurado. Aleluia. É sobre você pegar um renovo espiritual para a sua vida. Oh, glória, aleluia. A gente sobe no monte, o que a gente vai ver? É crente fazer o quê? Chorar, botar a cara no pó, chorar, clamar o nome do Senhor. Ei, Deus ainda cura, Deus ainda restaura, Jesus ainda batiza, irmão. Jesus ainda batiza no Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Oh, glória. As pessoas começam a, aleluia, repreender Bartimeu. Te cala, aleluia. O teu clamor, aleluia. As pessoas querem cessar o teu clamor, aleluia. Você não pode, aleluia. Você tem que clamar cada dia mais. Bartimeu, porém, ele insiste: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu clama no 47, no 48 as pessoas repreendem, mas no 49, aleluia, no 49, aleluia, Jesus parou. Glória. Jesus, ele ouviu um clamor, e um clamor diferenciado. Aleluia. O clamor foi diferenciado. Ele ouviu: filho de Davi, tem misericórdia. Ele não ouviu Jesus de Nazaré. Aleluia. Chamar alguém de Nazareno era chamar uma pessoa de desprezível. Porque há quem diga: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Aleluia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Pois eu te digo: vem Jesus, filho de Davi. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Bartimeu, aleluia, glória a Deus. Ele não cessou o seu clamor. Ninguém pode parar o teu clamor. Clama. As coisas estão difíceis, irmão. Clama ao Senhor. Ah, mas eu não estou aguentando mais. Clama ao Senhor para Ele te restaurar essa noite. Eu creio que em nome de Jesus tu não vai sair daqui do jeito que tu entrou, querido. Tu vai sair daqui restaurado debaixo da graça de Deus. Aleluia. Tu não vai sair daqui da forma que você entrou. Quando eu digo que as pessoas eles querem parar o teu clamor, é porque o teu brilho, o brilho que você carrega, ele incomoda as pessoas. Porque o brilho que tu tem dentro de ti é o brilho do Espírito Santo. É o brilho do Espírito Santo. É por isso que as pessoas se levantam. É por isso que o inimigo se levanta contra a tua vida. Aleluia. Porque o inimigo é inimigo de nossas almas. Ele tenta cada dia nos destruir. Plantar contenda, plantar fofoca, destruir casamentos, como o apóstolo Fábio falou. Isso é obra do inimigo, irmão. Se tu não te posicionar, Bartimeu se posicionou, aleluia.
Bartimeu se leva, a Bíblia tem traduções que diz que Bartimeu deu um salto e foi ter com Jesus. Ele deu um salto e foi ter com Jesus. Detalhe, a primeira coisa que Bartimeu fez foi lançar de si a sua capa. Aleluia! A capa de Bartimeu usava, ela simbolizava a autorização para ele mendigar. Aleluia! Bartimeu abandonou a sua capa e foi ter com Jesus, querido. Aleluia! Foi com Jesus que ele foi ter. Quando Bartimeu se aproxima de Jesus, aleluia, Jesus ele faz uma pergunta que sempre ele fazia: o que queres que eu te faça? Aleluia! O que queres que eu te faça? Aleluia! Ei, querido, Deus já sondou o teu coração. Jesus sabe da forma que tu entrou aqui esta noite. Aleluia. Jesus sabe quem precisa de restauração. E hoje é noite de restauração. Todas as vezes que ele ia curar um mendigo, que ele ia curar um leproso, todas as vezes que ele ia curar um paralítico, ele fazia essa pergunta: o que queres que eu te faça? Em meio à mensagem tu vai entender. Tem muita gente que não sabe pedir. É por isso que Jesus sempre falava: o que queres que eu te faça? Aleluia. Uma certa vez, dois discípulos de Jesus se aproximaram de Jesus e disseram, era Tiago e João, filho de Zebedeu: mestre, queremos que tu nos conceda o que nós queremos. Queremos que tu nos conceda o que nós queremos. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aleluia. Aí eles olharam para Jesus e disseram assim: que o Senhor nos conceda a sua glória uma cadeia, no lado direito e no lado esquerdo. Aí Jesus responde uma resposta vergonhosa para os dois discípulos: não sabes o que pedis. Aleluia, querido, aleluia. O Senhor sabe o que você precisa. Peça somente o que você precisa. Aleluia. Te apresenta no Senhor pedindo só o que tu precisa. Aleluia. Tem gente que pede dinheiro, tem gente que pede casa, tem gente que pede fama. Bartimeu tinha 3 problemas. Eu falei. Ele era mendigo, cego, pobre. Bartimeu não pediu casa. Bartimeu não pediu dinheiro. A única coisa que Bartimeu pediu ao Senhor Jesus, ele disse: mestre, que eu tenha visto. Que eu tenha. Bartimeu olhou Jesus com os olhos espirituais, irmãos. Aleluia. O problema de muito crente é que ele olha para Jesus com os olhos físicos, tem que olhar para Jesus com os olhos espirituais. Aleluia. Bartimeu enxergou em Jesus algo que a multidão nunca enxergou. Porque a multidão só queria fama, a multidão só queria só multiplicação, a multidão só queria só pedir. Não enxergaram Jesus como filho de Davi. Aleluia. Bartimeu não. Bartimeu pediu só o que queria ver. Aí Jesus responde a Bartimeu: vai, a tua fé te salva. Querás? A tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Bartimeu aqui está dando uma lição de moral. Tem muitos crentes. Bartimeu está dando uma lição de moral a 2 discípulos de Jesus. Peça somente aquilo que você precisa, irmão. Se você quer ser restaurado, peça ao Senhor. Hoje é noite. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de restauração. Eu falei no começo da mensagem: Jesus, ele cura na entrada, ele cura na saída. Tu pode ser curado aqui agora, tu pode ser revestido aqui agora. Aquela enfermidade que tu está sentindo pode ir embora agora. Aleluia. Porque ele cura na entrada e ele cura na saída. Aleluia. Depois desta palavra, aleluia, pode contar, alguns dias vai ter um testemunho aqui. Vai ter um testemunho. Alguém vem aqui testemunhar. O que o Senhor vai fazer na vida dessa pessoa. Porque o Jesus que eu sirvo, aleluia, ele cura, ele batiza, ele restaura. Aleluia. Basta tu te posicionar perante o Senhor. O problema é que nós vivemos no comodismo. As igrejas hoje em dia pagam um espírito de comodismo, esfriamento espiritual. As pessoas, dentro da igreja, ficam travadas. É da pessoa? Não é.
Você acha que um esfriamento, a menina que ela participa do monte, vocês acham que um esfriamento espiritual é da pessoa? Não é. Aleluia. Porque tem coisa que a gente vê no espiritual, tem coisa que é espiritual. Estava bonzinho com o monte. Ministrar a palavra, uma dor de cabeça terrível. Meu Deus, bonzinho, meu Deus. É seta lançada pelo inimigo. Aleluia. Olha a Deus. Ele não se seta. Mas o teu Deus, ele é um Deus. Aleluia. É Jesus. Aleluia. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus que quebra o arco e corta a lança e queima os carros. O Salmo diz: aquietai e sabeis que eu sou o Senhor, teu Deus. Hoje, aleluia, Deus está ouvindo o clamor. Aleluia. Hoje, aleluia, Deus vai responder o clamor de alguém. Aleluia. Basta você dar um passo para Jesus esta noite. Aleluia. Faça como Bartimeu, querido. Aleluia. Bartimeu aproveitou a oportunidade. Não deixe a oportunidade que Jesus está te dando passar esta noite. Não deixe. Aleluia. Porque tu não sabe o dia de amanhã. Tu não sabe, aleluia, o que vai acontecer contigo. Aleluia. Muitas vezes nós temos que abrir a boca e declarar o nome do Senhor. Eu só estou aqui esta noite porque um dia, pastor Fábio de Deus, eu desci de cima da minha cama, aleluia, e dobrei meu joelho no meu quarto. Ninguém me evangelizou. Ninguém. Olha que eu tinha um pastor de casa. Olha que eu tinha um pastor e um diácono dentro de casa, meus dois irmãos. Agora diz: pô, teu irmão não te evangelizou, por quê? Eu não queria. Eu não dava um passo para Jesus. Nunca quis dar um passo para Jesus. Nunca. Mas um dia eu passei uma semana sem dormir. Uma semana. Aleluia. Eu creio que era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E eu tive que clamar o nome de Jesus. Eu clamei sozinho. Dobrei o meu joelho e disse: Jesus, me restaura. Se tu tem uma obra para fazer na minha vida, me levanta, me restaura, muda o quadro da minha vida, Jesus. Um dia eu tive que clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu. Eu disse para ele: limpa as minhas práticas. Aleluia. Se eu vou te servir, eu quero te servir com perfeição. Aleluia. Glória a Deus. Bebidas, nunca mais. Nunca na minha vida. Glória a Deus. Eu era fumante, não fumava. Depois que o Senhor entrou dentro do quarto comigo, o Espírito Santo entrou. Aleluia. Eu disse: Senhor, me abraça. Eu preciso de um abraço. Aleluia. Eu senti a mão tocando no meu ombro. Aleluia. E me levantando. Aleluia. Até hoje. Aleluia. Senhor, quando eu tiver fôlego de vida, aleluia, eu vou te servir. Enquanto eu tiver fôlego de vida, aleluia, eu vou, aleluia, buscar os teus caminhos. Aleluia. Eu só estou aqui hoje porque eu disse, aleluia, glória a Deus, se tu me restaurar, aleluia, se tu me restaurar, aleluia, do jeito que eu quero por inteiro, Jesus, aleluia, eu quero por inteiro, eu não quero estar na tua presença, aleluia, eu não quero estar servindo dois senhores, porque o crente não pode servir dois senhores. O crente não pode, aleluia, servir dois senhores. Uma fonte não pode jorrar dois águas. Não pode. Aleluia. Glória a Deus. Não vim doutrinar a igreja, tá, irmão? Aleluia. Quem doutrina a igreja é o pastor, mas o crente ele não pode. É verdade. Ele não pode. Tu pode fazer outras práticas lá fora, longe do teu pastor. Aleluia. Mas o Senhor dos Exércitos está vendo. Eu posso tentar enganar o meu pastor. Ou acho que posso, né? Porque ninguém engana o anjo da igreja. Ninguém engana o anjo da igreja, porque o Senhor ele revela. Aleluia. O Senhor ele revela. É por isso, aleluia, que foi escrito as cartas aos anjos da igreja. Por quê? Porque Deus ele sabe a prática. Ele sabe quem anda firme na presença dele e sabe quem anda com o pé na casa ou fora. Aleluia. Sempre eu falo que a gente tem que dar bom testemunho. Já pensou? Se vai alguém no meu trabalho, entra no meu trabalho, aleluia, e aí a pessoa diz: ó, Fábio, o irmão Júnior lá que congrega contigo, ele congrega comigo lá. Congrega comigo. Está auxiliando lá. É bênção, é bênção? Aonde que ele é bênção? Só se for na tua igreja, porque aqui não é bênção. Entendeu?
Então, irmão, temos que ter bom testemunho. Ou tu é ou tu não é, querido. Não, debaixo da graça de Deus, ou tu é ou tu não é. Ninguém pode estar em cima do público. Faça igual o Bartimeu. Abandone a sua capa, lance fora. A capa tem que ficar no passado. Já pensou se Deus for te chamar, Jesus te chamar, aleluia, pelas nossas práticas, pelo que a gente fazia no passado? Já pensou? Jesus te chama pelo teu nome. É pelo teu nome que Ele te chama. O que Ele tem para entregar para ti é para ti. Não é para o teu vizinho, aleluia. Não é para os teus amigos, é para você. Aleluia. Quem tem que ser restaurado é você. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de tu dar um passo para Jesus. Hoje é noite de tu declarar o nome dele. Necessariamente não é porque tu dá um passo para Jesus que tu está em pecado, querido. Não é? Tem muita gente que está precisando. Eu já falei, eu já cansei de pregar, me ajoelhar, o pastor orar por mim, um irmão orar por mim, porque eu necessito de oração. Eu necessito. Não é porque ele estava aqui, não. Tem gente que está quebrado, irmão. Tem vezes que eu estou quebrado. Tem vezes que eu estou passando por uma batalha espiritual grande. Aí o irmão manda mensagem, irmão, ore por mim. Entendeu? Irmão, ore por mim. Aí está Jesus. Outra pessoa manda mensagem, ore por mim, Senhor. Aleluia. Aí eu vou ter que orar. Eu vou ter que buscar. Entendeu como é? Entendeu como tu precisa se investir? Entendeu como precisa dar um passo para Jesus? Entendeu como tu precisa a cada dia ser restaurado? Não importa, igual eu falo sempre, cargo eclesiástico. Não importa. Eu tenho um amigo meu, Tiago, meu, que ele foi pregar e disse, me deram a oportunidade de pregar 1 hora. O que é que eu vou falar? Não sei, te vira. Vai orar, vai buscar o Senhor. E eu digo que eu estava lá, ele pregou numa igreja. Não falo o nome porque pregou na igreja. Quando ele acabou de pregar, o pastor da igreja veio e se reconciliou. Lá na frente. Olha aí, a primeira pregação que ele pregou, aleluia. Por quê? Porque ele jejuou, porque ele orou, porque ele buscou, porque ele não estava de qualquer maneira na presença do Senhor. Crente que vive de qualquer maneira na presença do Senhor, Deus não usa. Aleluia. Deus ele restaura, quando ele restaurou o Bartimeu, posicionamento. Aleluia. Oh, glória. Posição perante o Senhor. Não importa a placa de igreja. Não importa o tempo que tu tem caminhado. E detalhe, o novo convertido ele procura o Senhor muito. O novo convertido é presbítero de Josias. Ele não se cansa de buscar o Senhor. Mas nós vamos ficando no comodismo. Por quê? Porque eu falo em línguas. A hora que eu quiser falar em língua, eu falo em línguas. Já fui batizado com o Espírito Santo. Quem tem que buscar é ele, que é novo convertido. Não, querido. Não. É você. Quem para na caminhada não é. De primeiro, eram as pessoas não convertidas, vinham na igreja e se esfriavam. Hoje em dia não. Hoje em dia, são as pessoas mais velhas, mais tempo de caminhar, porque acham que não precisa se revestir, acham que não precisa buscar, acham que não precisa mais jejuar. Aleluia. A vida do crente é de batalha, irmão. Ei, tu tem que batalhar todo dia contra o inimigo da tua alma. O inimigo não brinca. Não brinca em tentar te destruir. Tu tem que te revestir todo dia, toda hora, todo dia, fazer um devocional, buscar o Senhor. Eu sempre falo, o pastor Fábio, por exemplo, o pastor Viviane já, eu só vejo ele nos dias de domingo. Tem gente que vai me chamar até de crente católico. Só vou de domingo na igreja. Ele falou isso para mim. Eu fiquei olhando um dia e disse, se tu souber, aleluia, glória a Deus, que, aleluia, a minha vida que eu levo diante do Senhor, se tu souber o que eu faço, se tu souber o que eu passo, se tu souber as batalhas que eu faço, se tu souber o que eu enfrento, nunca tu abri a boca para falar isso, porque perante o Senhor nós somos iguais. Detalhe, quer ser usado, fica no caminho. Faça que eu bate Deus. Quer porta aberta, fica no caminho. Quer ser restaurado, fica no caminho, é na posição. Ninguém, aleluia, Deus não abençoa ninguém fora da posição. Deus só te abençoa se tu estiver no canto certo, na hora certa e na oportunidade certa, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há vida.
Ei, aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que aleluia, o homem, aleluia, que ele é desobediente ao Senhor. O caminho do desobediente é sempre descer. É sempre descer e nunca subir. Tu já parou para imaginar? O caminho da desobediência só leva a pessoa a se afundar? Temos que ser obedientes ao Senhor. É difícil ser obediente ao Senhor. Difícil. Alguns irmãos não sabem da minha vida direito. Alguns irmãos não sabem. Eu acho que é 6 meses, né? Eu congrego aqui com a pastora, pastor. 6 meses, eu acho, né? Vai para 7 meses. Olha aí. Glória a Deus. Amém? Eu já falei, vamos esse lugar aqui. Vamos, me sinto bem. Mas eu moro só, o pastor sabe. O pastor Deus sabe. Eu moro só. Por eu morar só, eu enfrento batalhas. Por eu morar só, eu já fui julgado. Porque o homem de Deus tem que ter. Alguns já me falaram que tem que ter uma varoa. Se tu não tem varoa no nome de Deus, ei, aleluia. A Bíblia não diz isso. Aleluia. O apóstolo Paulo não diz isso. Aleluia. Ele deixa em aberto. Por quê? Porque eu não me envolvo com ninguém para me tirar da posição. Eu não me envolvo com ninguém para me tirar do meu caminho. Eu não me envolvo com ninguém. Porque sempre quando eu abro a minha Bíblia, meu pastor, a palavra que vem para mim é, aleluia, Provérbios 5. Aleluia. Pode ver Provérbios 5 que você vai ver. Todo dia o Senhor fala comigo. Eu vou desobedecer o Senhor? Eu vou. Mas por quê? Glória a Deus. Eu me livrar das mulheres estranhas. Porque o homem que se mete a mulher estranha, o caminho dele é para o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Então eu passo por batalhas. Como homem, passo por batalhas? Claro que eu passo. Muitas. Você acha que o inimigo nunca apresentou pratos para mim? Só que toda vez que ele apresenta, eu faço só me desviar. Porque eu sirvo um Deus que ele ainda fala. Eu sirvo um Deus, porque a minha intimidade é com o Senhor. Basta a intimidade com o Senhor. A tua intimidade, o nível da tua intimidade com o Senhor, aleluia, vai te restabelecer. O nível da tua intimidade com o Senhor, aleluia, é o nível de restauração que Ele te entrega. Aleluia. A tua intimidade com Deus é melhor do que qualquer coisa no mundo. Qualquer coisa. Porque quando o inimigo ele vai armar uma cilada para a tua vida, Deus ele vai e te revela. Ele te mostra. Ele te dá livramento. Posicionamento perante o Senhor. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, não saia daqui, irmãos, aleluia, sem ser restaurado, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda vai fazer um agir nesse lugar. O Espírito Santo de Deus ainda vai fazer um mover nesse lugar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus dá liberdade para o Santo Espírito, irmão. Deixa ele ministrar dentro da tua alma, dentro da tua vida essa noite. Hoje é noite de restauração. Não faça, aleluia, não deixe passar a oportunidade que Jesus está te dando esta noite. Ah, mas eu sou crente. Tem problema, irmão. É nós mesmo que precisamos se revestir. É nós mesmo, porque um frio desse, ninguém do mundo vem aqui pedir. Não. É os crentes mesmo. Aleluia. É com você mesmo. Aleluia. É comigo mesmo. Se é para restaurar, Ele vai restaurar. Aleluia. Ele vai, mas tu tem que te posicionar. Tu tem que clamar. Bartimeu não cessou, só clamou. Aleluia. Gratidão não calou a boca. Glória a Deus. Feche teus olhos, irmão Jesus. Conversa com Deus um pouquinho. Aleluia. Fala com Ele. Apresenta tua vida perante o Senhor. Pede uma restauração para Ele. E o Senhor me toca esta noite. E Senhor, eu preciso ser restaurado. Aleluia. Aleluia. Eu preciso, Senhor. Aleluia. Eu preciso que tu faça comigo igual tu fizesse com o Bartimeu. Detalhe, querido. Aleluia. Se o Senhor te restaurar esta noite, aleluia, não joga o Senhor para entrar nas costas. Aleluia. Porque Bartimeu, aleluia, ele seguiu Jesus pelo caminho. Porque Jesus é o caminho, querido. Aleluia. Oh, glória. Deixa o Santo Espírito te tocar esta noite. Aleluia. Sai daqui revestido. Aleluia. Sai daqui revestido, irmão. Que
do inimigo, aleluia. Vai ultrapassar a barreira que o Senhor vai colocar na tua vida, aleluia. Hoje tem revestimento espiritual na casa, aleluia. Hoje tem revestimento espiritual na casa. Tem gente que entrou aqui quebrada, aleluia. Glória a Deus, mas eu falei, Jesus cura na entrada e Ele cura na saída, aleluia. Glória a Deus. Jesus cura na entrada e cura na saída, aleluia. Dá um passo para Ele, dá liberdade para Ele. Glória a Deus, aleluia. Se imagine em Jericó esta noite. Se imagine que a última vez que Jesus entrava em Jericó,